Como muita gente tem dificuldade em entender, principalmente a renda fixa, né? Muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida como funcionam os produtos, quem são os emissores, como que funciona a tributação. Então, na verdade, os próximos 6 vídeos do canal, a gente vai fazer uma série dividindo os produtos de renda fixa por cada emissor e trazendo também um vídeo complementar sobre a forma de tributação de cada um desses vídeos. Como que funciona, para que serve, qual que talvez seja o melhor momento de usar o produto ou não, quais são os riscos que eles trazem. Então, aproveitem que os próximos 6 vídeos aí vão ser bem bacana para vocês conseguirem se desenvolver e acharem os produtos certos para cada uma das situações da vida de vocês. Bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os produtos de investimento que são emitidos pelos bancos, as famosas instituições financeiras. Então, o famoso Itaú, o Bradescão, a XP, o BTG. Então vamos lá para a tela, que agora eu vou mostrar para vocês cada produto, tudo direitinho para vocês acompanharem junto comigo. Então vamos lá. Então, pessoal, o primeiro produto que a gente vai olhar aqui é um CDB. O que consiste o CDB? É um certificado de depósito interbancário. E o que é isso? É basicamente quando você, investidor, investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro ao banco. E em troca disso, ele te paga com juros. Como que funciona, pessoal? A parte de rendimento, né? Então ele pode render de 3 formas. A primeira forma seria o pré-fixado, que nada mais é do que quando o banco estipula com você inicialmente, né, no início do investimento, uma taxa fixa e você sabe que você vai ganhar aquela taxa durante um determinado período de tempo. Como, por exemplo, vamos dizer aí 10, 12% ao ano. Então você sabe que durante um ano você vai receber ao final 10% de juros de acordo com o valor investido lá no seu investimento. Segunda forma, né, que nós temos é o pós-fixado, que é geralmente o valor dos juros indexado a um índice, como por exemplo o CDI, o tão famoso recebo 98% do CDI, 100% do CDI, como é o caso de produtos como a caixinha do Nubank, por exemplo, que você deixa lá o seu dinheiro parado na conta e automaticamente ele vai render uma porcentagem do CDI. E a terceira e a última forma de rendimento desse produto é o híbrido, que nada mais é do que a junção entre o pré-fixado e o pós-fixado. Então a gente vai pegar um índice, por exemplo, o IPCA, que seria a inflação, mais uma taxa fixa. Então você sabe que no final do período você vai receber o valor do acumulado dos 12 meses desse índice, que no caso é a inflação. Então a gente precisa olhar lá o mês a mês e o acumulado nos 12 meses para conseguir chegar nesse valor no final do ano, mais a taxa fixa imposta. Então vamos dizer que seria IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Agora, pessoal, vamos falar para quem que é esse produto, né? Então o CDB, ele é muito recomendado para um perfil conservador a moderado. Não quer dizer que o agressivo, né, aquela pessoa que gosta da renda variável, que gosta de risco, não possa investir. Sim, ela deve investir, principalmente por ser um produto que compõe a carteira de investimentos. E quando a gente fala de carteira de investimentos, a gente fala do quê? De diversificação. Então é o que eu falo. Tem, lógico, a recomendação para conservador a moderado, mas não impede que um agressivo também possa ter esse produto no seu portfólio, na sua carteira. Ou então, pessoal, quem quer previsibilidade e segurança, justamente por isso que eu falei. O CDB, por ele ser um produto de renda fixa, né, ele vai sempre te pagar algo previsível, algo que você consegue ver e te traz uma segurança maior, porque a gente sabe que nesse produto você tem a garantia do FGC. E é o que eu vou falar exatamente agora. O próximo ponto seriam as garantias, né? Então esse produto, ele tem a garantia do FGC até 250 mil por CPF por instituição. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se o banco quebrar, o FGC cobre até 250 mil do seu valor lá investido.
Então, como a galera viu agora no caso do Banco Master, é o que a gente sempre passa aqui no escritório, né? Esses tipos de produto que tem garantia de FGC, a gente precisa sim continuar seguindo essa regrinha. Então, até 250 mil por CPF, por instituição. O que eu quero dizer? Quero dizer que você pode investir 250 mil, por exemplo, no Itaú, você pode investir 250 mil na XP, você pode investir 250 mil no Bradesco e você pode investir 250 mil no BTG Pactual, por exemplo. E aí você vai estar coberto nessas 4 instituições, porque o FGC ele tem uma limitação de até R$1 milhão. Então você poderia fazer isso em 4 instituições diferentes, com o mesmo CPF, né? Mas limitado a 250 mil por CPF. Agora, um quarto ponto que a gente precisa falar aqui, muito interessante, é a liquidez. Ele pode sim ter liquidez diária ou ele pode ter um vencimento fechado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode investir e amanhã ter que sacar o seu dinheiro sem problema nenhum, como também você pode deixar ele rendendo por mais tempo para que você ganhe mais juros nisso. Então, a gente sabe que quanto mais tempo você empresta para quem te deve, maior é os juros que você vai receber. Então você pode pegar um CDB aí de 1 ano, 2 anos, 5 anos e ficar tranquilo. Um outro ponto da parte da liquidez, pessoal, é que quanto maior a liquidez, menor costuma ser a taxa. É exatamente isso que eu falei para vocês. Quanto mais líquido for o produto, menos juros desse produto você tende a receber. Por quê? Porque você está deixando o seu dinheiro menos tempo com o emissor. Quanto mais tempo a gente deixa com o banco, isso torna mais atrativo para o banco, porque ele vai poder investir lá nas coisas dele e ele vai poder te retornar um juros maior. E agora, pessoal, um ponto de atenção. Principalmente, o primeiro ponto é que tem imposto de renda regressivo, e isso eu vou falar mais para frente. E um segundo ponto é o que um CDB de banco pequeno, ele costuma pagar mais, mas exige atenção ao prazo. Então, é lógico que os bancos, né, vão emitir esses produtos ali todos os dias na plataforma para a gente poder investir, mas a gente tem que estar sempre atento a isso. Tanto ao risco daquele banco, né? Porque claro que um banco maior ele vai ter muito mais segurança do que um banco menor, então eles vão ter essa briguinha aí entre taxas, mas também briguinha em relação ao prazo. Então, quanto tempo vai demorar para esse produto vencer, para esse dinheiro, o capital total, né, retornar para você? Então, são pontos interessantes a gente falar em relação ao CDB. Com isso, a gente conclui esse produto. Vamos para o próximo? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as LCIs e as LCAs. O que são elas, André? Elas nada mais são do que letras de crédito imobiliário ou do agronegócio. O que é isso? Elas funcionam basicamente como um CDB, mas o seu dinheiro ele vai para ser investido ou no setor imobiliário, no caso de uma LCI, ou no setor de agronegócio, que é no caso de uma LCA. Qual que é a grande vantagem desse produto em relação ao CDB, por exemplo? A vantagem é que elas são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Então, diferente lá do CDB, que você vai pagar a tabela regressiva, que eu vou trazer isso para vocês no próximo vídeo, aqui vocês não vão precisar ter a incisão desse imposto. Então, todo o rendimento que der do capital investido de vocês vai vir líquido no bolso de vocês. Como que eles rendem? Geralmente, eles rendem no método pós-fixado, que seria uma porcentagem do CDI, como todo mundo conhece. Mas isso não impede que também tenham versões pré-fixadas, que é o famoso lá o que eu falei. É um valor fixo que você já sabe no início e que você vai receber pelo período de tempo lá pré-determinado no início do seu investimento. Garantia, pessoal, assim como no CDB, a LCI e a LCA também possuem a garantia do FGC. Então você sabe que investindo lá por CPF, por instituição, você está coberto até R$250 mil de investimento. Liquidez, pessoal. Então a liquidez normalmente ela é sem liquidez diária, por mais que hoje a gente tenha produtos de LCI e LCA com liquidez diária, mas ele é um produto mínimo legal, geralmente ali para um prazo de 90 dias. Então, diferente ali do CDB, ele acaba tendo um pouquinho mais de prazo do que o CDB inicialmente.
Agora, pessoal, vamos falar para quem que é esses produtos. Geralmente é para um público conservador que quer ganhar um pouquinho mais líquido, porque não tem a incisão do imposto de renda, conforme eu falei, e ele é ótimo para quem quer aí trabalhar um médio prazo. E agora, pessoal, uns pontinhos aí para a gente ter de atenção com esse produto. Por ele ser um produto aí de médio prazo, ele talvez não seja um produto tão ideal para reserva de emergência. E uma segunda atenção que a gente tem que ter, pessoal, é sempre comparar esse produto, a LCI e a LCA, com o CDB líquido após tirar o imposto de renda. Então, como eles são produtos muito similares, a gente consegue fazer ali a continha, né? Pegando o seu lucro, tirando o imposto de renda no CDB para ver o quanto que isso vai dar no final do ano e pegar já direto o rendimento da sua LCI e LCA e comparar esses dois valores, o que vale mais a pena. Porque nem sempre, mas um é isento, então ele é melhor. Não, isso vai depender da emissora, de qual taxa eles vão estar te pagando. Então faça essa continha, veja realmente qual que vale mais a pena, se é o isento ou se é o que está rendendo, mesmo após ter sido tirado o valor do imposto de renda. Agora vamos para o terceiro produto, pessoal, que são as letras financeiras, né? O que é isso? Também é um empréstimo ao banco, mas ela é para valores maiores e para prazos mais longos. Qual que é a diferença importante, né, das letras financeiras, famosa LF, em relação lá ao nosso amigo CDB, a LCI e a LCA? Esse produto ele não tem a garantia do FGC, então você não vai ter a cobertura lá dos 250 mil por CPF por instituição. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade, né? Normalmente a rentabilidade desse produto é um pouquinho melhor que a do CDB e ela pode ser de 3 formas, assim como o CDB, pré-fixada, pós ou híbrida. E agora, pessoal, falando um pouquinho aqui para quem que é recomendado a letra financeira. Basicamente, ela é recomendada para investidores de moderado a arrojado. Por quê, pessoal? Porque é justamente para aquele investidor que aceita abrir mão do FGC, da garantia, para poder buscar uma taxinha um pouco maior. E agora, pessoal, para a gente finalizar, vamos colocar aqui pontos de atenção. Então, para esse produto, o prazo mínimo geralmente é de 2 anos e avalie a saúde do banco emissor antes de comprar esse tipo de produto. Porque já que ele não tem a garantia, se o banco falir, acontecer alguma coisa, você perde o seu dinheiro e não tem como reclamar. Beleza?